O chamado PL das fake news deve ir à votação já na semana que vem, de acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A proposta visa o combate a informações falsas ou manipuladas usadas para prejudicar as pessoas e o interesse público. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o relator do projeto de lei da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, o senador pelo Cidadania de Sergipe, Alessandro Vieira. Senador, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer estar conversando com vocês. Senador, esse PL ganha mais força ainda no Congresso depois da ação da Polícia Federal nessa semana, em que principalmente aliados do presidente Jair Bolsonaro foram levados para depor por causa dessa questão das fake news. De que forma o Congresso pode apoiar no combate às fake news? Esse projeto, essa necessidade de combate à desinformação, à mentira nas redes, ele não tem lado ideológico. Você vê que é apenas uma ferramenta criminosa que é usada por vários grupos. Já foi usada contra o presidente Bolsonaro, a favor do presidente Bolsonaro, e é importante demais desarticular essas ferramentas. Então o projeto tem um sentido muito técnico, muito criterioso, e ele coloca as plataformas num centro de responsabilidade. Eles ganham bilhões de dólares com essa movimentação de informação, sem nenhuma preocupação se ela é falsa, verdadeira ou se ela prejudica as pessoas. Então o projeto vai e exige que robôs sejam identificados e que as contas com comportamento inautêntico, ou seja, aquelas contas que se passam por terceiros, que simulam serem pessoas de verdade, mas em realidade são contas automatizadas, passam a ser rotuladas, identificadas. E tudo isso com um processo muito claro de transparência e de direito e defesa do usuário. Hoje as plataformas derrubam conteúdo, cancelam perfis sem nenhum tipo de direito de resposta ou notificação prévia. O projeto vem e corrige essa situação. Senadora, a pergunta agora de Josias de Souza, que está justamente em Brasília. Josias. Senador, o risco desse tipo de debate é, a pretexto de coibirmos uma anomalia, a gente permitir ou abrir brechas para a censura. Qual é a segurança que nós temos de que esse debate, com esse projeto, não incorrerá nesse risco? Qual é a segurança que temos de que não haverá censura? A grande garantia está no fato de que o projeto não exige em nenhum ponto a retirada de conteúdo, não impõe retirada de conteúdo. É importante lembrar que hoje as plataformas já fazem isso. Fazem com autoridades, com pessoas comuns, sem distinção e fazem principalmente sem transparência. O que a gente cria com o projeto? E a gente vem ouvindo muito a sociedade, os defensores dos direitos civis, da liberdade de expressão neste ponto. A gente cria todo um processo para que isso aconteça. Então, se o Josias faz um comentário, uma postagem, e alguém denuncia, ou a própria máquina, o próprio sistema aponta que tem ali algum conteúdo falso ou desinformativo, se abre um processo de verificação transparente, com direito de resposta, um direito de defesa, direito de recurso. A democracia chegando na rede e colocando quem ganha muito dinheiro com isso numa posição de assumir responsabilidades. O Marco Civil da Internet foi muito importante, ele cuidou de questões ligadas a danos individuais. Só que hoje a desinformação na rede ganhou um caráter de organização criminosa. Você tem uma pessoa que bola uma ideia, designers que vão criar os memes, as figuras, as mensagens e redes automatizadas para disseminar, para distribuir esse conteúdo. E isso tudo acontece e a pessoa recebe a mensagem sem saber dessa máquina que trabalha por trás. O que o projeto faz é dar transparência. Todas essas informações precisam ser claras para o usuário final. Ele tem que saber que está conversando com a máquina, ele tem que saber que alguém pagou para que aquilo fosse feito, produzido e disseminado. O que está se vedando, buscando proibir, não é a opinião de ninguém, pelo contrário. É vedar que você faça o uso destas ferramentas para desinformar o cidadão, sem que ele consiga compreender no que ele está enredado. A gente tem muita tranquilidade com relação à proteção da liberdade de expressão, até porque é um valor constitucional. Nenhuma lei poderia ter o condão de afetar ou atacar esse direito que é individual, essencial brasileiro. Senador Alessandro Vieira, pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, senador. Pois é, aqui nos Estados Unidos está na ordem do dia, porque o presidente Trump assinou um decreto nessa noite, e ele aponta e vem apontando aquilo que todos nós atentos já sabemos. Existe um filtro ideológico nas redes sociais que penaliza a direita, que persegue de alguma forma, desmonetizando ou taxando de fake news aquilo que tem conteúdo mais conservador e poupando a esquerda. Ele cita inclusive o exemplo hoje da China em relação à pandemia, e a gente sabe que isso acontece. A pergunta que eu lhe faço é: eu entendo a preocupação com a origem, por atestar que é um robô, por exemplo, ou que não é um indivíduo reconhecido, mas sobre conteúdo, senador,
quem decide o que é ou não fake news. Não tem o risco de criarmos uma agência, uma reserva de mercado para agências de checagem de fato, enquanto que o julgamento deveria caber ao próprio usuário e não a esses filtros que também podem ter um viés ideológico? Em uma democracia, Rodrigo, em última instância, quem decide o que é verdade ou não é o judiciário. Isso não é retirado por nenhum projeto. Vamos pegar esse exemplo da situação da postagem do presidente americano Donald Trump. Se essa lei que estamos apresentando, defendendo, estivesse em vigor, ele seria notificado e teria um espaço na própria plataforma para se defender, para provar o seu ponto, para argumentar com relação àquilo. Então não existe nenhum tipo de risco de você ter uma atitude de censura. A gente está ouvindo muito essa preocupação de que as agências de verificação de fatos ou as próprias plataformas assumiriam uma espécie de Ministério da Verdade. Bom, de fato, as plataformas hoje já fazem isso com presidentes, com cidadãos comuns, sem nenhum tipo de transparência. O que a gente quer garantir é que o cidadão saiba com quem ele está interagindo e ele tem o direito de se manifestar naquilo que é a opinião e ser responsabilizado caso essa opinião seja falsa, criminosa, desinformativa, mas dentro de um processo transparente, democrático, com o usuário empoderado. Por isso a resistência é tão grande das empresas. As empresas querem continuar uma situação que é muito cômoda, de dizer, eu não tenho responsabilidade com nada, mas com o que me interessa, eu posso interferir. E faço a interferência de forma unilateral. Isso é profundamente antidemocrático e faz parte do que está hoje posto no modelo de mercado, onde o que eles buscam é engajamento, conteúdo que mantenha você ligado na rede por mais tempo, sem preocupação com veracidade, sem preocupação com qualidade de informação. O projeto busca, de uma forma muito serena, não criminalizar condutas de usuário, então ele não cria nenhum tipo penal para o usuário, ele não obriga a plataforma a retirar conteúdo de ninguém, agora obriga a fazer, sim, uma clara identificação desse processo. E no caso de uma eventual identificação de problemas, que uma remoção ou que uma derrubada de perfil seja precedida por um processo transparente, que a gente possa, a imprensa possa acompanhar, qualquer cidadão possa acompanhar de verdade. As plataformas ocuparam um espaço muito importante na sociedade moderna e a gente tem que, de alguma forma, regular essa atuação, sob pena de ter problemas sérios. A gente sabe o quanto se impacta no pensamento comum uma atuação direcionada de redes. E isso acontece já, pelo menos desde 2016, com constância em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Senador, rapidamente para encerrar, peço para o senhor ser breve, esse projeto não vai contra o Marco Civil da internet porque muitas empresas removem conteúdo justamente para não serem penalizadas. Tem alguma coisa a ver ou vai no sentido contrário do Marco Civil, que é um marco importante aqui no país? Essa lei dá um passo adiante. O Marco Civil foi importantíssimo, mas agora você percebe que a forma e o tamanho da desinformação exige que as plataformas também tenham alguma responsabilidade, não pelo conteúdo, mas pelo formato de disseminação, de distribuição desse conteúdo. Aí que você tem um avanço. É uma percepção de como funciona o algoritmo, como funciona esse mercado, quem ganha dinheiro com isso, quem paga, e isso tudo tem que estar transparente para quem está consumindo lá na ponta. O jornalismo, quando divulga uma notícia, uma matéria, tem responsabilidade. O cidadão que divulga a sua opinião também. As plataformas que ganham com a circulação precisam também ser responsabilizadas, mas de uma forma equilibrada e, especialmente, muito transparente. Senador Alessandro Vieira de Sergipe, muito obrigado mais uma vez pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, um abraço a todos.